Então, vê só, para a gente encerrar essa parte de dilatação, só falta a gente ver dilatação dos líquidos, certo? Então, ó, como se eu tivesse um recipiente, certo? Nesse recipiente, vamos botar um estrangulador aqui. Vou colocar nele um líquido e vou aquecer esse líquido. Então, o que é que vai acontecer? Quando ele começar a aquecer, ele vai transbordar por aqui. Então, essa vai ser o que a gente chama de dilatação real. Tá certo? Então, a dilatação real, como é volume, vamos botar V, né? A dilatação real vai ser igual à dilatação aparente mais a dilatação do recipiente. Então, a gente vai utilizar esta relação aqui, certo? Então, o que foi de real que dilatou? Dilatou, se aqueceu, é claro que o recipiente também vai dilatar. Aparente, quando esse líquido ele começar a ferver, ele começa a subir. Essa vai ser a dilatação aparente. Então, nós vamos ter isso aqui, ó. O coeficiente de dilatação real é igual ao coeficiente de dilatação aparente mais o coeficiente de dilatação do recipiente. É isso aqui que a gente vai utilizar encerrando essa parte, né? Então, eu vou ver um exemplo aqui. Ele diz, um recipiente contém 200 centímetros cúbicos de mercúrio. Então, vamos estar aqui, volume inicial, 200 centímetros cúbicos. O recipiente contém 200 centímetros cúbicos de mercúrio a 10 graus. Então, está uma temperatura inicial de 10 graus Celsius. Sabemos que os coeficientes de dilatação volumétrica do vidro e do mercúrio são, respectivamente, 0, no caso, o do vidro, 0,00003. São 4 zeros e um 3. E do mercúrio, como ele colocou na ordem, a dilatação do vidro e do mercúrio, a do mercúrio é dilatação do mercúrio. 0,00018. Exato. Determinar a dilatação real e a dilatação aparente do mercúrio quando a temperatura for de 120 graus Celsius. Vamos logo transformar isso aqui, ó. Isso aqui vai ser igual a 3 vezes 10. Quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5 vezes 10 a menos 5. E aqui vai ficar 18 vezes 10, 2, 4, 5, também a menos 5. Ok? Então vamos calcular primeiro a dilatação real, né? Ele pede para calcular a dilatação real e a dilatação aparente. Então vamos lá. Dilatação real. Nós vamos ficar com dilatação real vai ser igual a o volume inicial vezes o coeficiente de dilatação real vezes a variação de temperatura, tá certo? Volume inicial, coeficiente de dilatação real e a variação de temperatura. No caso aí, esse real, quem vai dilatar vai ser o mercúrio, não é isso? Então, se é o mercúrio que vai dilatar, nós vamos ter o quê? Dilatação real vai ser igual a 200 vezes, o coeficiente do mercúrio foi 18 vezes 10 a menos 5, vezes a variação de temperatura agora, ó, final menos a inicial, então 120 menos 10, ok? Então vamos lá, dilatação
volumétrica real vai ser igual 200 vezes 110. Vamos trazer para cá os 3 zeros, não é isso? E fazer 2 vezes 1, 2, 2 vezes 1, 2. Então eu vou ficar aqui com vezes 18, vezes 10 a menos 5. Vamos fazer o seguinte, ó, transformar isso aqui numa potência de 10. Então, variação real vai ser igual 22 vezes 10 a terceira, vezes 18 vezes 10 a menos 5. Então, a nossa dilatação vai ser igual, vamos fazer esse produto, ó, 22 vezes 18. 8 vezes 2, 16, 8 vezes 2, 16 e 1, 17. 1 vezes 2, 1 vezes 2. 6, 9, 3, 396 vezes 10 a menos 2. Tá certo? Vai ficar 10 a terceira, vezes 10 a menos 5, 10 a menos 2. Então, vamos transformar isso agora, vai ficar o quê? Menos 2, duas casas, 3,96 centímetros cúbicos. Isso aqui é a dilatação real. Vamos para o cálculo da dilatação aparente. Então, para calcular a dilatação aparente, eu vou ter que primeiro encontrar o coeficiente de dilatação aparente. É isso? Porque eu tenho aqui, ó, coeficiente de dilatação real. Vou trazer para cá, já vou aplicar aqui nessa forma. O coeficiente de dilatação real vai ser o coeficiente do mercúrio. 18 vezes 10 a menos 5. Igual. No caso, nós temos, ele quer a dilatação aparente, tenho que encontrar a dilatação aparente, né, que ele pediu o volume aparente também. Então, o coeficiente de dilatação aparente, vou botar só um A aqui, para não... mais o coeficiente do recipiente. O coeficiente do recipiente, no caso, é o vidro, 3 vezes 10 a menos 5. Vou isolar isso aqui, ó, o coeficiente de dilatação aparente vai ser igual a 18 vezes 10 a menos 5. Aí vou passar para lá, menos 3 vezes 10 a menos 5. Então, o coeficiente de dilatação aparente vai ser 18 menos 3, já que as potências são iguais. 18 menos 3, 15, vezes 10 a menos 5. Pronto. Encontrado isso, eu agora vou calcular o volume aparente. É isso, volume aparente. Volume aparente vai ser igual VO vezes gama aparente vezes delta T. Certo? Então vamos lá. O volume inicial é de 200 vezes coeficiente de dilatação aparente, nós encontramos aqui, ó, 15 vezes 10 a menos 5. Vezes, novamente a variação de temperatura vai continuar sendo 110. Já multiplicamos isso aqui, não foi? 200 vezes 110, encontramos 22.000, que deu 22 vezes 10 a terceira. 22 vezes 10 a terceira, vezes 15 vezes 10 a menos 5. Então vamos ficar ali agora com 22 vezes 15. 5 vezes 2, 10, 5 vezes 2, 10 e 1, 11. 1 vezes 2, 1 vezes 2, 0, 3, 3, 330. Vezes 10 a menos 2. Ó. 10 a terceira, vezes 10 a menos 5, 10 a menos 2. 10 a menos 2, isso quer dizer que vai passar duas casas, vai ficar 3,3 centímetros cúbicos, é o volume aparente, tá certo? Então, nós calculamos aqui o volume real, é isso? O volume real,
que é o volume aparente mais o volume do recipiente. Quando eu calculei o volume real, encontrei 3,96. Faltou que ele pediu o volume aparente, então eu tive que voltar para cá e encontrar o coeficiente de dilatação aparente, 15 vezes 10 a menos 5, para encontrar o volume aparente. Ok? É isso que a gente tem aí. Vamos ver se tem mais algum exemplo aqui. Tem mais um, vamos fazer outro. Para encerrar este assunto. Dá uma pausa, copia que eu vou apagar. Ok? Vamos ver mais um exemplo. Ele diz que um recipiente de vidro contém 400 centímetros cúbicos de mercúrio. Volume inicial, vou botar aqui exemplo 1 e aqui exemplo 2. Volume inicial, 400 centímetros cúbicos. Como eu estou lendo devagar, aí eu não vou copiar para não ocupar o espaço. Dá para você entender quando eu vou lendo a questão. Então ele diz, um recipiente de vidro contém 400 centímetros cúbicos de mercúrio a 20 graus. Então, temperatura inicial, 20 graus Celsius. Determinar a dilatação real e a dilatação aparente do mercúrio quando a temperatura for de 90 graus. Quando a temperatura for, temperatura final, 90 graus. Ele dá a dilatação do mercúrio e a do vidro. A mesma coisa eu vou pegar dali, ó. Dilatação do vidro, 0, pega logo o valor certo. 3 vezes 10 a menos 5. E a dilatação do mercúrio, vou botar um M, mas é Hg, 18 vezes 10 a menos 5. Certo? Então vamos botar aqui, Hg, dilatação do mercúrio. Pronto, é praticamente a mesma questão, praticamente a mesma coisa, né? Só mudou aqui o volume e as duas temperaturas, os coeficientes são iguais e o que ele pede para calcular também é a mesma coisa. Então vamos lá. Vamos calcular a dilatação real. Certo? Dilatação real vai ficar volume inicial, 400 agora, vezes coeficiente de dilatação real. Dilatação real vai ser o do mercúrio, 18 vezes 10 a menos 5. Vezes a variação de temperatura, final menos a inicial, 90 menos 20, 70. Então, o coeficiente de dilatação real vai ser igual 4 vezes 7, 28, ficam aqui 3 zeros, vezes 18 vezes 10 a menos 5. Vamos transformar isso aqui numa potência de 10, vai ficar 28 vezes 10 a terceira, vezes 18 vezes 10 a menos 5. Então, nós vamos ter agora coeficiente de dilatação, o volume real, igual 28 vezes 18. 8 vezes 8, 64, 8 vezes 2, 16, com 6, 22. 1 vezes 8, 8, 1 vezes 2, 2, então vai ficar 4, 10, 5. 504 vezes 10 a terceira, vezes 10 a menos 5. Vê o que eu posso fazer aqui para não mexer nessas potências de 10. Vai ficar mais fácil. 5,04, tá certo? 5,04 vezes 10 a segunda, vezes 10 a terceira, vezes 10 a menos 5. Por quê? 10 a segunda vezes 10 a terceira vai dar 10 a quinta. 10 a quinta vezes 10 a menos 5 eu vou cortar, então já fico aqui com o volume real igual a 5,04 centímetros cúbicos. Ok? Essa é a dilatação real. Ele pede para calcular também a dilatação aparente. Então nós vamos pegar aquela formulazinha do coeficiente para encontrar, tá certo? Então nós vamos ter o quê? Coeficiente de dilatação real é igual ao coeficiente de dilatação aparente
mais, né, o coeficiente de dilatação do recipiente. O recipiente é o vidro. Então nós vamos ter 18 vezes 10 a menos 5, está aqui, ó, do mercúrio, igual a dilatação aparente, coeficiente, mais o do vidro, 3 vezes 10 a menos 5. Mesma coisa do outro. Então o coeficiente de dilatação aparente vai ser igual a 18 vezes 10 a menos 5, menos 3 vezes 10 a menos 5. Né? Positivo vai passar negativo, só fiz inverter aqui. Então esse coeficiente de dilatação aparente vai ser 15 vezes 10 a menos 5, já que 10 a menos 5 tem ali como fator comum, coloca em evidência. Aí agora vamos calcular a dilatação, né? A dilatação aparente. Dilatação aparente vai ser igual volume inicial vezes coeficiente de dilatação aparente vezes a variação de temperatura. Aí nós vamos ter isso aqui, ó. Volume inicial continua 400 vezes dilatação aparente foi 15 vezes 10 a menos 5 vezes a variação de temperatura foi de 70. Então nós vamos ficar agora com 4 vezes 7, 28, então no caso 28.000, vezes 15 vezes 10 a menos 5. Então 28 vezes 10 a terceira, vezes 15 vezes 10 a menos 5, que vai ser igual a 28 vezes 15, 28 vezes 15, 5 vezes 8, 40, 5 vezes 2, 10 e 4, 14, 1 vezes 8, 1 vezes 2, 0, 8 e 4, 12, 2 e 1, 3 e 1, 4, 420, vezes 10 a terceira, vezes 10 a menos 5. Então vai ficar igual a 4,2 vezes 10 a segunda, vezes 10 a terceira, vezes 10 a menos 5. Transformei porque fica melhor. 10 a segunda vezes 10 a terceira dá 10 a quinta, vezes 10 a menos 5. Vai cortar, né? Vai ficar 10 elevado a 0, que é igual a 1. Então, 4,2 centímetros cúbicos foi o volume aparente, certo? O real foi 5,04, o aparente 4,2. Pronto, encerramos essa parte de dilatação. Aí agora nós vamos para a parte de calorimetria. Tá certo? Calorimetria. Dá uma pausa aí, copia, que eu vou apagar esta tela, tá certo? E vamos entrar na parte de calorimetria. Cadê meu apagador? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou começar por aqui. Nós vimos a questão da temperatura, né? Então, vocês devem lembrar que quando eu falei que a temperatura ela é o estado de movimento das partículas que constitui um corpo. Então, se essas partículas elas estão mais juntas, o corpo tende a ser mais frio. Se ela está mais separada, né, mais em movimento, a temperatura é mais quente. E o que vai acontecer na calorimetria é que nós vamos comparar calor e temperatura. Calor e temperatura são duas coisas diferentes, tá certo? Não vá confundir as duas coisas, a gente geralmente diz isso, eu estou com calor, eu estou com frio. Mas são duas coisas diferentes. Temperatura